promoções jamais vistas. Descontos de até 80% nos cursos mais procurados. Serão 5 dias de ofertas incríveis. Curso de Teologia Fundamental, curso Hebraico Fácil, curso Hebraico Avançado, curso Escola de Pregadores, curso Prático Defesa da Fé. Todos os cursos completos com suporte ao aluno e a qualidade da Faculdade Teológica Bethesda. Black Friday Teológica. Black Friday Teológica. Aguarde. Black Friday. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Mais unidade cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória do nome de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo desse programa de debates ligando no 42 10 30 60 e deixando a sua opinião sobre o tema. E o tema hoje é: Deus castiga. Há um castigo que vem da parte de Deus. Eu não estou falando do juízo final ou só do inferno, mas no dia a dia, né? Baixa um pouquinho meu áudio, meu retorno, Rafa. Eu tô falando, por exemplo, do dia a dia. Ótimo, do dia a dia. Não, agora foi muito baixo. Do dia a dia. Se você faz alguma coisa, aí vem a lei da reciprocidade, isso aí você está pagando aquilo que você fez, a teologia dos amigos de Jó e tudo mais. Aliás, não é só, quando você lê o livro de Jó, não é só dos amigos de Jó, é do próprio Jó, né? De vez em quando ele fala, né? Se eu fiz alguma coisa e tal. Então, existe mesmo esse negócio de Deus castigar e você pagar aqui mesmo, né? Aqui se faz e aqui se paga. Para debater esse assunto, o WhatsApp é 984849988, 0119 8484-9988, e você pode também participar através do canal do YouTube. Eu estou aqui ao vivo no canal César Cavalcante e também no canal Rádio Musical FM. O canal é YouTube, FM Musical. Eu sempre falo ao contrário, é FM Musical no YouTube, tá bom? E para debater esse assunto, recebendo aqui dois pastores, o pastor Luciano Scala, ele é o vice-presidente da Igreja Comunidade Vale da Bênção. Ele tem graduação em filosofia, graduação em teologia, pós-graduado em bioética e pastoral da saúde, pós-graduado em gestão executiva, escritor, palestrante, coach. Estou me presenteando aqui com o seu último livro, As 4 Orações, no livro de Jonas. As 4 orações, com uma capa muito bonita, que eu estava aqui elogiando antes. As 4 orações, olha aí, no livro de Jonas. Ficou bem aí, viu, Rafa? Obrigado. Então, as 4 orações no livro de Jonas. Obrigado, pastor Luciano. Bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. Pastor César, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez para juntos partilharmos de uma palavra, para juntos trazer uma reflexão acerca desse tema, que é um tema importantíssimo para a caminhada cristã. Prazer estar aqui, pastor. Amém. O pastor que vai debater com ele está aqui comigo à minha direita, pastor Roberto Cruvinel. Ele é pastor da igreja O Brasil para Cristo, também ligado às Assembleias de Deus pela Comadesp. É capoeirista, mestre em capoeira, mestre em teologia pela Faculdade Teológica Filadélfia, com especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino. É diretor da conhecidíssima Escola Teológica Dr. Virgílio dos Santos Rodrigues, professor de grego bíblico, que
tem por costume saudar as pessoas com a paz do Senhor em grego bíblico. Bem-vindo, pastor Cruvinel. Muito obrigado, pastor César Cavalcante. Quero saudar-lhe e saudar também ao pastor Luciano Scala, dizendo, e também a todos os nossos ouvintes e teleinternautas, dizendo, Reirene tu Kyrio. Reirene tu Kyrio é a paz do Senhor em grego bíblico. Você fala teleinternauta, né? Teleinternauta, Legal. é teleinternauta. Certo. Porque é da modernidade, né? Nós temos que, não podemos modernizar a Bíblia, mas podemos modernizar a nossa idiosincrasia. E estar com vocês aqui é um privilégio, participar dessa programação é um privilégio. Ego em mi ho elaristos tos adelphus, eu sou o menor dos meus irmãos, e dessa forma nós vamos nos embrenhar nesse debate nessa tarde. Vamos o quê? Nos embrenhar. Certo. Nós vamos ainda tá de manhã, mas tudo bem. Então vamos lá. 42 10 30 60, você liga e participa comigo. Mas uma pergunta, por que você pegou esse negócio da capoeira? Toda vez, irmão, você tem alguma dificuldade? Não, pelo contrário. Eu acho, posso tirar. Pode falar. Mas eu acho que isso é legal, porque tem tantas pessoas que fazem parte do esporte e queriam ter, né, um âncora aí de nome. Uma referência, né? Uma referência. Fala, pô, então eu não tô sozinho. Eis-me aqui, querido irmão. Especialmente dentro das artes marciais, a capoeira que é mais deixada, ela é mais, como que eu vou falar? Ela é meio marginalizada no meio evangélico. Então, eu penso eu que eu tô fazendo, claro, penso eu que eu tô fazendo uma ajuda, né? Mas eu fico grato, querido irmão, porque te conheço há quase mais de 20 anos. Eu sei o que acontece das suas... No meu coração. Exatamente. No outro debate que você colocou o dedo em cima de um texto, nunca mais esqueci, viu, irmão? Eu entendi. Você entendeu? Obrigado. Então vamos lá. Deus nos castiga, né, no dia a dia, né? A lei da reciprocidade, você planta e colhe aqui. Isso serve só para ofertas, lá em Coríntios capítulo 9, ou isso também serve para você foi, sei lá, desleal com alguém, ou grosso com alguém, duro com alguém, você pisou na bola, é aqui mesmo que você faz, o castigo vem a cavalo, como diz os antigos, o que é seu vai vir e tal, ou não, ou o pessoal apronta aqui e só na eternidade é que ele vai pagar. E eu vou começar com o pastor Luciano, e a minha missão aqui é tentar provocar cada um dos dois, né? Baseado nas respostas de vocês, eu vou tentando pensar, fazer aqui contrapontos. Pastor Luciano. Vamos lá, então, para nós pensarmos acerca desse tema, é preciso compreender que essa ideia do castigo, ela é uma ideia que, no senso comum, ela é muito utilizada. Se você fizer tal coisa, Deus vai te castigar. Se você não fizer isso, você será castigado. Então, é uma ideia que ela é trabalhada dentro do senso comum. E no meu ponto de vista, e vai ser justamente aquilo que eu vou comentar aqui nessa manhã, que no meu modo de vista é uma ideia errônea. Pensar dessa maneira, né? Se você fizer tal coisa, Deus castiga. Temos uma... Vamos tirar daí a escatologia. O irmão crê que no final vai ter a paga daquilo que foi feito por meio do corpo. Então, há o castigo de Deus na eternidade. Perfeito. Mas aqui no dia a dia, debaixo do sol, você está falando. Exato. Nós pensarmos justamente nessa ideia de que se você faz tal ação, ou se você não fizer, você será castigado. Essa teologia não é atual. Nós temos essa compreensão desde o Antigo Testamento, e nós encontramos, por exemplo, no diálogo lá de João capítulo 9, justamente essa questão sendo colocada, quando aquele cego de nascença perguntaram para ele por que ele é cego, e as possibilidades que deram para Cristo estavam relacionadas ao castigo. Ele é cego porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram. E Jesus trouxe uma outra compreensão. Então, no meu ponto de vista, pastor, nós vamos trabalhar um pouco mais durante o programa, teologicamente, esse conceito do castigo, mas no meu ponto de vista, para dar um ponto aqui inicial, é que não. Dentro dessa ideia do senso comum, como é apresentado hoje, isso não acontece. Okay. Até porque nós deveríamos entender, mas quem que Deus castiga então? Quem que está sendo castigado? Entendi. Ok, pastor Roberto Cruvinel. Bom, meus queridos irmãos, nós vamos falar um pouco sobre teontologia, essa questão da transcendência de Deus, né, que vocês estudam aí na faculdade com o pastor César, e também
É isso, né, pastor César? E Isso, também com certeza. a imanência. A imanência quer dizer que Deus se relaciona. Se ele se relaciona, Deus tem opinião sobre as coisas. Bom, primeiro vamos definir o que é castigo, tá? Castigo, segundo o dicionário Aulete, é a ação que se decide tomar contra alguém considerado culpado de um ato mau ou danoso, o que consiste em impor algum tipo de sofrimento. Então a pergunta é: Deus faz esse tipo de coisa? Não somente escatológico, quer dizer, no futuro. Com relação a Romanos 6:23, por exemplo, porque o salário do pecado é a morte, não é essa a questão. E também em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Não, a pergunta é se Deus traz flagelo na atual existência. Bom, definindo o que é castigo, ou que é diminuir o seu bem-estar, restringir sua liberdade, exigir algum tipo de pagamento ou compensação, punição, é o dicionário que determina isso. Então, dizer que a teologia ela não é atual, bom, senso comum não é teologia, não é? Vamos fazer a leitura pura e simples dessa feita. Não vou sequer usar o texto hebraico, que não é do meu métier, porque eu sou estudante de texto hebraico pela faculdade Bethesda, nem o texto grego que eu leciono. Vamos ler só o texto em português, de língua portuguesa, que são os textos que eu gostaria de dizer onde está a falta de atualidade, pastor Luciano Scala, nos textos da Bíblia. Onde está a falta de atualidade? Bom, no Novo Testamento, nós temos Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente se fará. Aí nós começamos lá no começo, eu vi muitos textos, eu deveria ter um debate de 10 horas só para ler os textos. Gênesis 19:15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Quem é que foi que trouxe castigo sobre a cidade de Sodoma? Quem é que foi que trouxe castigo? Foi Satanás? Foi quem? Bom, e esse castigo tem a ver, é uma questão escatológica ou é uma questão imediata? Aí nós vamos para Levítico. Mas a terra na sua assolação, 26:43. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Bom, eu vou parar aqui em Levítico para continuar depois até o livro de Apocalipse, mas só algumas questões. Alguém pode argumentar assim, pastor César: Deus é amor, hoteos regatos em cosmos, Deus amou o mundo. Bom, o que a Bíblia fala sobre Deus é amor? Deus ama? Sim ou não? Ama. Então, mesmo Deus que ama, inspira o autor a Provérbios 27:6, diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Eu pergunto: feridas é um castigo ou é um carinho? Alguém faz carinho em alguém fazendo ferida? Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Eu vou dar só alguns exemplos para analisar aqui. O pastor deu um exemplo de João 9, do cego de Jericó, do cego de nascença, que é uma questão pontual. Então vamos lá, ali é pontual. Deus faz o que ele quer quando ele quer, ele é soberano. Romanos 9 diz que não há injustiça em Deus. Então vamos lá, praga do Egito, quem mandou? Deus. Nabucodonosor, quem fez comer lá capim como se fosse um animal? Foi Deus. Ou foi o diabo? Foi Deus. Sodoma e Gomorra, quem trouxe juízo? Deus. Então vamos para o Novo Testamento. Ananias e Safira, quem foi que matou? Deus. Tá. Então tá bom. Herodes, que foi comido de bicho, quem foi? Foi Deus. Então, tá aí, pastor. Pastor Luciano, tá aí o tamanho da pastor Cruvinel. Parece que Deus castiga. E aí, como é que faz diante de textos aí apresentados? Como é que a faz? questão ela não é tão rasa para a gente refletir acerca dela. Pastor, está chamando a Bíblia de rasa? Não. Eu estou dizendo que a questão não é tão rasa. A questão ela tem que ser muito aprofundada. Então vamos lá. Um programa realmente que deveria ter até mais horas. Bom, nós precisamos compreender que alguns conceitos que eles têm no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele tem uma outra ideia. Se nós pensarmos, por exemplo, a ideia de salvação no Antigo Testamento era uma salvação relacionada à observação da lei. Se nós olharmos no Novo Testamento, quando nós trabalhamos a ideia da salvação, nós temos uma outra ideia acerca disso. Da mesma forma, o pecado. Quando a gente olha para o pecado no Antigo Testamento, nós temos a noção de pecado que está relacionada à não prática da lei. Quando a gente olha no Novo Testamento, não é somente a necessidade de você fazer o certo,
Não é somente a necessidade de você não pecar, que você está fora da palavra. Pecado também no Novo Testamento existe a ideia de você deixar de fazer o bem. Então você deixa de fazer o bem, você peca no Novo Testamento. A ideia de castigo, ela tem uma ideia dentro do Antigo Testamento, e nós temos no Novo Testamento uma outra concepção. Se nós olharmos para conceitos de herdar a terra, se nós olharmos para o conceito de salvação, se nós olharmos para o conceito de pecado dentro do Antigo Testamento, é uma ideia. Se nós olharmos no Novo Testamento, Cristo amplia essas ideias. Qual é a ideia, pastor? Só para entender. Mas, pastor Luciano, por exemplo, ele citou Ananias e Safira no Novo Testamento. No Novo Testamento, em plena graça, na igreja, um casal foi fulminado. Sim, perfeito. E parece que isso aconteceu, eu estou dizendo parece, mas é o que o texto diz, por conta de uma mentira. Quer dizer, eles mentiram, e aí o Pedro diz: por que encheu Satanás teu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo. Sim. E tal. E aí o cara morre ali na frente, depois chega a esposa, morre na frente. Quem matou esses caras? Sim, ali foi Deus. Então, não foi um pagamento da mentira que eles estavam fazendo? É que, no meu ponto de vista, quando a gente olha para a ideia de castigo, olhando para esse texto, e nós temos outros textos também, que se nós olharmos no Novo Testamento e não olhar com cuidado, nós teremos problema com eles. Porque eu posso dizer, então, pastor, que hoje em dia Deus pode matar uma pessoa dentro da igreja porque na hora da oferta... Se existe um ser livre, esse ser é Deus. Ele pode Mas fazer Deus o que não é ele quiser. soberano? Sim, mas razoavelmente. Razoavelmente. Porque quando nós falamos de castigo, na atualidade, algumas pessoas falam assim: tal fulano tá doente, isso daí é um castigo de Deus. Porque tal pessoa é uma pessoa ruim, então ela será castigada. Porque se nós olharmos por esse viés, nós vamos olhar para Deus... Então, mas não foi esse o caso do Geazi? Ele não ficou doente por castigo de Deus? Sim. E Atos 13:10, por exemplo, Atos 13:10, quando Paulo diz assim, filho de Belial. Paulo é duro. Ó, filho do diabo. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano e malícia. Ficará cego. Aí Deus falou: não, eu não castigo. Deus fez isso, pessoal? Não, eu não castigo. Não, o cara saiu cego. Ele saiu dali cego. Eu pergunto, pastor, a definição de castigo é exatamente a ação que decide tomar contra alguém considerando culpado de um ato mau e danoso. Irmão, eu posso provar para você, segundo as Escrituras, que Deus castiga até seus filhos. E no Novo Testamento, está escrito. Hebreus capítulo 12, está escrito, eu posso ler? Claro. Fazer a leitura? Para o senhor analisar. Eu só vou ler. Hoje eu só vou ler Bíblia, pastor, e o senhor analisa para mim, se claro, me ajudar. vamos lá. 12:7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Lembra lá de Provérbios? Fiéis suas filhas, filho que ama. Pois que filho dá e que o pai não corrige? Deus é pai? Sim. É do senhor? Deus, o pai corrige? Corrige. O senhor já apanhou dos seus pais? Eu já, várias vezes. Isso foi castigo ou foi carinho? Então, a concepção que a gente encontra... Mas o senhor está transversando, pastor. Não entendi. O senhor está transversando. Não, pastor. Você está fazendo uma pergunta, ele está respondendo. Então tá, mas vamos lá. Então eu vou tentar ouvir. Vou ouvir, aliás, porque... Então faz o seguinte, faz uma pergunta. Então vou ler, eu quero saber se isso aqui é castigo. Quando você apanhou do seu pai, era castigo ou carinho? Faz a pergunta, meu irmão. Mas se estáis sem correção, versículo 8, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu sou filho. João 1:12. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam. Está escrito. E os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então vivamos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Faço a asseveração, uma pergunta. Para mim, esse texto disciplina, se necessário for, é um castigo. Como meus pais me castigaram, inclusive tem essa analogia. O senhor não acredita que é isso? Então, pastor, a ideia que está aos Hebreus, quem trabalhou essa ideia, e foi uma obra que eu estudei, foi Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Se eu não estiver enganado, a questão 108, que ele fala acerca da vingança. E quando ele fala acerca do castigo, ele coloca castigo nessa concepção de ensinar, de corrigir. Então eu acredito na ação de Deus que corrige, mas eu não acredito na ação de Deus que vai, por exemplo, colocar um câncer numa pessoa como se fosse um castigo.
Essa é a minha concepção. E não sou o único que pensa assim. Tomás de Aquino, lá para os anos 1200, ele justamente colocou essa questão, né? Quando ele apresenta a ideia do castigo, ele coloca isso, que Deus corrige. Se nós olharmos por esse viés, quem que Deus está castigando hoje? Porque eu mereço ser castigado, o pastor merece ser castigado, todos nós merecemos. Então, será que aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que é trágico na minha vida, ocorre justamente por um castigo divino? Se nós olharmos, por exemplo, esse livro que eu dei para o senhor, que fala de Jonas, esse livro aqui é uma crítica a essa teologia da retribuição. A teologia que é apresentada lá em Jó também é uma crítica, porque dentro da concepção que os amigos de Jó apresentam, qual que é? Que o homem, ele é castigado, ele sofre porque ele pecou. Ele criticando a teologia, o que o senhor chama de teologia da retribuição. Como é que o senhor lida com Gálatas 6,7? Gálatas 6,7? Aquilo, Deus não se deixa escarnecer, ou Deus não se zomba, depende da versão. Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então, pastor, eu vejo esse texto, e até o texto também de aos Hebreus, eu acredito nessa colheita. Mas eu não reciprocidade. Mas eu acredito nesse efeito que as nossas atitudes têm. Isso eu acredito totalmente. Agora, eu particularmente não acredito na ideia de um Deus castigador. Eu acredito sim numa concepção de um Deus que nos corrige e que permite. Então você colhe o que você planta, mas não significa que Deus está castigando você por algum erro. Esse é o meu. Então aí eu fico com dificuldade, pastor, com todo respeito, o senhor é meu amigo, com todo respeito que o senhor merece. Mas não existe lógica, coerência. Quando você diz que essas ações de Deus se dão somente no sentido de Deus querer corrigir alguém. Por que correção se colocou sobre Ananias e Safira? Que correção se colocou sobre Herodes, que foi comido de bicho? Ali é morte, juízo, acabou. Não havia uma situação de que, não, volta ao arrependimento. Eles foram mortos pelo poder de Deus no Novo Testamento. Eu tenho uma série, pastor, de textos, mas muitos mesmos de textos, tanto no Antigo e no Novo Testamento, lidos, onde Deus, por exemplo, Isaías 29:6, o Senhor dos Exércitos vem com castigo, vem o castigo com trovões, com terremoto, grande estrondo, tufão, vento, tempestade. Sim. Eu vejo um Deus que ama tanto, e porque Ele ama, ele usa os meios necessários. Agora, uma colocação que o senhor fez, que eu acho interessante, é a seguinte: nós merecemos o castigo, certo? É verdade. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Agora, quem Deus faz juízo, é lá com Ele é soberano. Veja Romanos 9,14. Porque senão eu vou dizer, Deus é injusto. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Eu acho complicado, assim, numa questão, num debate que é exatamente bíblico. Por exemplo, eu poderia apontar os erros da teologia tomista, diversas dificuldades da teologia tomista, como também do próprio Agostinho. Eu estou perguntando, esses textos que dizem da palavra castigo são o quê? Na sua visão, irmão? No Novo Testamento ou no Antigo, pastor? Qualquer texto aqui. Será que o Deus... Eu pergunto, o Deus do Antigo Testamento é o demiurgo? Ele é menor do que o Deus do Novo Testamento? Ele é um Deus diferente, porque tem uma visão do demiurgo, né, pastor César, que diz que o Deus do Antigo Testamento ele é um Deus mau, carrasco. Ora, então ele deve ter dado uma passeada no Novo Testamento e encontrou Ananias e Safira na esquina. Na minha concepção, esses textos do Antigo Testamento, a concepção do castigo é uma concepção diferente, por exemplo, da concepção do Novo Testamento. Mas qual é, então? Por exemplo, eu não imagino hoje Deus destruindo uma cidade X, por conta de um pecado de uma cidade. Porque se fosse assim, aqui em São Paulo, quando a gente vê aqui na Paulista um monte de coisa acontecendo, Deus iria destruir essa região da Paulista, vamos colocar assim. Mas aí não é a soberania de Deus, pastor? A questão não é se ele vai castigar todos. Eu não questiono a soberania de Deus. A questão não é se ele vai castigar todos, a questão do debate é se ele castiga. Então. E Hebreus, inclusive, diz que ele pode nos castigar. Mas como filhos. Ele castiga quem, pastor? Quem que ele castiga hoje, por exemplo? Irmão, vamos pegar o texto que você lê de uma outra forma, eu vou ler exatamente como está na Bíblia. Eu fico exatamente como está na Bíblia, em língua portuguesa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear,
ele vai colher, ceifará. Eu fico com Ezequiel 18:4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Sim. Eu vejo os textos que Deus, ele é tão amoroso, mas ele é tão amoroso que se ele precisar, ele puxa pela orelha Mas e sai puxando. vamos lá, pastor Luciano, como é que fica a questão do cativeiro babilônico? Todo o livro de Jeremias é um único tema. E aí o Jeremias está dizendo o tempo todo, gente, se vocês não se consertarem, a casa vai cair, o Nabucodonosor vai invadir, e por causa do pecado de vocês vão ser exilados por 70 anos. Esse é o castigo de Deus. Sim. E tudo mais. 49:8. Lá, Deus não está castigando por causa de uma situação. Esse Deus não é o mesmo? Sim, se nós olharmos para Sodoma também, é a mesma coisa. Então Deus castiga no Antigo Testamento, é isso? No Antigo Testamento, a noção de castigo, pastor César, pastor Roberto Cruvinel, é essa noção de um Deus que destruiu cidade, de um Deus que no destruiu... Novo Testamento Deus mudou o modus operandi, seria isso? O conceito castigo no Novo Testamento, ele tem, daí eu usei Vidcation, que é a questão da vingança citada por Tomás de Aquino, que no Novo Testamento é uma outra concepção. É a concepção da correção que eu acredito totalmente. Aí a gente não veio discutir os nomes da teologia. Não, sim, né? É porque eu achei coerência. Eu sou um fã da teologia de Tomás de Aquino, mas tem coisas que eu não concordo. Assim como o senhor também não deve concordar com muita coisa, senão o senhor é católico. Mas eu achei, entendeu? mas eu achei coerente a forma que ele apresenta essa noção de castigo, porque é a forma que eu acredito. Mas eu não estou entendendo, pastor, qual é a diferença de castigo. A palavra castigo. Pastor César é especialista no hebraico. Meu negócio é o grego. No português, a palavra castigo é infligir contra alguém que é considerado culpado um ato mau ou danoso. No hebraico é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando a Bíblia diz lá em Isaías, eu crio mal, não é um mal absoluto, é pontual. Pô, você pega as 10 pragas do Egito, então vamos para o Novo Testamento. Vai, Novo Testamento, que é isso que eu quero entender. O que é castigo no Novo Testamento? Correção. 2 de Pedro 2:9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sobre castigo injusto para o dia do juízo. Escatológico. Mas 2:6. Recebeu, porém, castigo de sua transgressão. O texto, essas pessoas, eu quero saber... Esse castigo sobre Herodes, esse castigo sobre Ananias e Safira, qual a diferença do castigo do Antigo Testamento? Não tem. Pastor Luciano. Eu acredito exatamente isso, pastor, que o senhor colocou. No Antigo Testamento, essa ideia de castigo é esse castigo que destrói, que mata, é esse castigo que destruiu uma cidade. E no Novo Testamento é o aprendizado. Você aprende com a morte, pastor? É o aprendizado, a correção. O que Ananias e Safira aprendeu com a morte? Então, e Herodes aprendeu com a morte? Nós temos nesse texto, nesses dois textos que o senhor citou, a comunidade aprendeu. Não, o texto lá termina falando que houve temor, caiu o temor sobre toda a comunidade, mas na cidade. Houve sim um efeito didático. Né? Eu não consigo hoje, com toda a franqueza, não consigo hoje acreditar, por exemplo, que um Deus vai colocar uma doença numa criança. E que isso é um castigo. Então, quem colocou? Eu acredito que a doença, nesse caso, é uma questão de saúde, talvez. Mas não é uma questão que Deus enviou. Deus quis ou não quis? Deus não quis. Então, coisas acontecem que Deus não quer? Então, se a gente olha... Deus não é da Bíblia. Se a gente olha, pastor, e fala assim, que Deus quis colocar uma doença numa pessoa, a doença pode ter acontecido. É igual aquela questão do mal... Então, Deus não percebeu? Não, a questão também não é essa. Porque ou ele não percebe... Porque assim, aí entra a questão praticamente filosófica. Porque, vamos lá, ou Deus não quis, mas se ele não quis, como é que você está com a doença? Ou Deus não viu, não percebeu, aí tem um problema da onisciência. Ou Deus não pôde intervir, porque ele viu, mas ele não pôde fazer nada. Nossa, isso é heresia grave. Então, vai enviesando para uma situação que daqui a pouco você fala que Deus não é soberano. Um Deus menor. Porque ocorre. Teísmo aberto, eu inclusive. Acredito que então, qual que seria a sua visão? A criança tem o câncer, e agora? Ocorreu, não é um castigo. Certo. Porque se nós olharmos, aí vai entrar na questão do surgimento do mal. Mas não é um castigo, ok. Deus quis? Não. Deus permitiu? Não. Deus viu? Então, como que Deus é esse agora? Eu posso colocar como uma consequência da vida. Certo. Então, o senhor é adepto do teísmo aberto, irmão? Não. Deus não sabe tudo no futuro. É verdade. Não, pastor. Porque, se você me perguntar mesmo, faz a primeira pergunta para mim.
A criança está com câncer. Deus permitiu? Deus quis? Então, Vai, responda. tudo está debaixo do controle de Deus. Deus Tá. permitiu, pronto, Ele acabou. sabia? Sabia. Então é da vontade dele que a criança tenha Então aquela... é a permissão de Deus, é a vontade permissiva de Deus, que nós já discutimos isso. Grande parte da teologia pentecostal ensina a vontade permissiva de Deus. Não é a diretiva, mas não tem nada fora do controle de Deus. Mas ele sabe, ele viu, sabe, ele tá viu dentro do controle. tudo. Se ele quisesse ter livrado, ele livrava. Sim. E não livrou porque não quis. Fora disso, é teísmo aberto. Deus não sabe o futuro. E esse Deus não é o Deus da minha salvação. Mas não é uma questão, mas eu não coloquei essa questão. Então, eu queria que o senhor explicasse. Então o senhor tem a oportunidade. Eu acredito que o mal ele surge numa situação como essa, mas não é porque Deus quis que acontecesse. Eu acredito que o mal surgiu. Se eu não me alimentar bem, esse mal vai surgir na minha vida. E eu não vejo como um castigo, por exemplo, se eu fico doente Mas hoje. Deus não sabe. Aí já mudou Sim, até o debate. Não, sabe. Eu vou pro intervalo e a gente volta já. Fica com a gente. Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso programa de debates. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Vem aí Black Friday Teológica. Black Friday. Primeira semana com os melhores cursos de teologia por condições jamais vistas. Descontos de até 80% nos cursos mais procurados. Serão 5 dias de ofertas incríveis. Curso de Teologia Fundamental, curso Hebraico Fácil, curso Hebraico Avançado, curso Escola de Pregadores, curso Prático Defesa da Fé. Todos os cursos completos com suporte ao aluno e a qualidade da Faculdade Teológica Bethesda. Black Friday Teológica. Black Friday Teológica. Aguarde. Black Friday. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br. As promoções aqui da Rádio Musical estão suspensas, né? Nós não estamos com nenhum curso em promoção durante essa semana, porque nós estamos trabalhando pesado na Black Friday, que vai começar na semana que vem, começando na segunda, dia 23, e terminando na sexta-feira, dia 27. Então, quem quiser comprar teologia, vai ter na Black Friday? Vai. Básico, médio, bacharel. Quem quiser comprar, por exemplo, hebraico, vai ter na Black Friday? Vai com 80% de desconto, alguma coisa assim. Quem quiser comprar, fazer a inscrição na Escola de Pregadores, um dos cursos mais pedidos, mais queridos aqui, vai poder. Quem quiser ir na semana que vem aproveitar essas oportunidades. Vai ter gente que vai aproveitar, vai fazer 5 cursos, um segunda, outro terça, outro quarto, outro quinto, sexto. Serão 5 oportunidades, uma por dia, com descontos fora do normal, fora da curso, sem lógica nenhuma. Alguns cursos a faculdade vai pagar para você estudar. Então, é só você ver o preço e você vai ter essa noção, tá certo? Só você ver o preço que você vai ter essa noção. A Escola de Pregadores, por exemplo, que parece que vai ser o primeiro dia, ele custa R$800 e vai estar por R$199. Tá certo? Então, por aí você tira, vai ter outros cursos assim também. Então, para fazer parte aí da Black, é só pega o telefone, já coloca despertador aí. Na segunda-feira, às 11 da manhã, começa e a gente vai até a sexta-feira, às 4 da tarde, tá certo? Às 3 da tarde. O único curso que eu tenho autorização aqui para oferecer é o curso bíblico passo a passo. Ele não vai estar em oferta na Black Friday, mas ele também está... eu posso oferecer ele apenas como turmas. Então, são 2 módulos. Um módulo do Antigo, olha aqui, e outro módulo do Novo Testamento, onde você vai aprender passo a passo durante 13 semanas, mais conhecido como 3 meses, o Antigo Testamento passo a passo. Então você vai caminhar, por exemplo, sei lá, eu abri aqui numa semana que começa aqui a 8ª semana. Então vamos lá, no primeiro dia
apresentando os livros de reis e o livro das crônicas, os livros de reis e crônicas, né? Na segunda semana, você vai aprender, no segundo dia, o reinado de Salomão. No terceiro dia, você vai aprender sobre a divisão do reino, que é muito importante. Chega aqui na divisão do reino, ninguém mais manja, ninguém mais sabe, cara, quem é do reino de Judá, reino do norte, reino do sul, quem é o profeta, quem é o rei de cada lugar e tal. No quarto dia, você vai aprender sobre a queda do reino do norte. No quinto dia, para fechar, você aprende sobre a queda do Reino do Sul, de forma didática, de forma simples. E uma coisa que eu acho muito, muito, mas muito importante é um quadro que no final de cada dia de estudo, chamado Respondendo a Palavra de Deus. Todo dia vai ter um quadro desse, Respondendo a Palavra de Deus. Opa, do quinto dia está aqui, onde você vai aplicar na vida prática o que você está aprendendo lá na Bíblia. Por exemplo, leia segundo livro dos Reis 25. Se você fosse um dos judeus exilados na Babilônia, ter ciência desses eventos o deixaria mais esperançoso? Então, quer dizer, você vai trazer aquilo para a sua vida prática. As novas provavelmente deram aos exilados um raio de esperança para o futuro e tal. Então, como que você aplica isso na sua vida prática? Por exemplo, sublinhe suas respostas. Você acha que, de forma geral, o povo do Reino do Norte não acreditava que Deus fosse julgar seus pecados, não cria em Deus, contava com a misericórdia de Deus? Qual das respostas acima melhor descreve a atitude de pessoas que você conhece que não buscam obedecer a Deus? Faça um círculo na sua resposta. Peça a Deus para ajudar você e os outros membros desse grupo de estudo a levar mais seriamente as promessas e os avisos da palavra de Deus. Cara, isso aqui é fantástico. É fantástico. Esse curso não está sendo vendido de um em um. Individual. Individual. Mas se você é pastor e está em busca de um projeto pedagógico para sua igreja, se você é pastor e está em busca de um curso para a sua igreja, acima de 10 pessoas, eu indico, tem o Antigo Testamento passo a passo e o Novo Testamento passo a passo, devagarinho, você vai aprender muito sobre a Bíblia. Esse é o nosso curso de bibliologia. Antigo Testamento passo a passo, Novo Testamento passo a passo. Como sempre, eu só tenho aqui um módulo de um, aqui que eu esqueci de trazer o outro. Mas tá aqui o Antigo Testamento, vê se amanhã eu lembro, tá? Aqui o Antigo Testamento, igualzinho a esse, tem um pouco mais de 200 páginas, esse aqui 220 e poucas páginas. Tem também o módulo do Novo Testamento. É extremamente barato, é ridiculamente barato, tá? Então você e os irmãos aí da sua igreja vão poder estudar. Para fazer a inscrição, pastores e líderes, me chamam no WhatsApp, 99-007-6844, 011-9-9007-6844. Deixa eu só fazer um comentário, pastor, que é o seguinte, se você for fazer pequenos grupos, serve. Escola dominical, serve. Classes da escola dominical. Então, classes, às vezes você fica procurando aí, vamos falar sobre bioética, não sei na onde. Mano, irmão, Bíblia. Legal. Mas você combate qualquer heresia, qualquer uma, conhecendo os livros da Bíblia. Exatamente. Então, além do que o módulo, que o pastor não mostrou, o módulo, ele tem um espaço de anotações. Você completa, você responde no módulo. E espaço de anotações do lado, que você pode... Isso vai ficar, esse trabalho aqui, dá licença aí, pastor. Vai ficar para você... Daqui 20 anos, se Jesus não voltar, espero que ele volte antes. Você tem todo esse material. Para poder fazer tudo de novo. Para fazer tudo de novo. E é uma por dia. Exatamente. Você pega 5 lições da semana, e aí segunda-feira, 1, terça, quarta, quinta e vai até sexta-feira. Então, gente, vem com a gente. Tá, 9-9007-68, você vai gostar. 9-9007-6844, 011-9-9007-6844 para pastores e líderes. É só me chamar e a gente faz aí a sua inscrição e a turma da sua igreja vai... E gente, isso aqui é uma proposta de uma parceria, de um projeto educacional para a igreja. Talvez, eu não quero espiritualizar, talvez você, líder, esteja orando ou procurando algum projeto pedagógico para a sua igreja. Veja, nesse projeto aqui, pastor, mas a nossa igreja é pequena, tem 10 pessoas que querem estudar. Tudo bem, 10 pessoas. Mas o certificado sai com o logotipo da igreja, a assinatura do pastor. É uma parceria entre a igreja e a faculdade. Tá? E é extremamente barato. Então,
Dá para fazer, por exemplo, 10 pessoas. Vai ter formatura aí na sua igreja, entendeu? Um dia X, onde vai ter a entrega dos certificados. Dependendo do dia, alguém da faculdade Bethesda entregando certificados. Ai, que legal. Então, é muito legal. Se você quer líder, pastor, como fala, diretor da escola bíblica, não, superintendente da escola bíblica dominical. O curso agrega. Vem com a gente. O curso vem com agrega a gente. ao Célula, ministério. pequenos grupos, vem. 990076844, tá aparecendo aqui embaixo no vídeo. Só porque eu falei, o Rafa tirou, porque ele vai se levantando contra o nosso ministério. Agora, 990076844. Vira aí, a gente volta já, vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Vem aí Black Friday Teológica. Black Friday. Primeira semana com os melhores cursos de teologia por condições jamais vistas. Descontos de até 80% nos cursos mais procurados. Serão 5 dias de ofertas incríveis. Curso de Teologia Fundamental, curso Hebraico Fácil, curso Hebraico Avançado, curso Escola de Pregadores, curso Prático Defesa da Fé. Todos os cursos completos com suporte ao aluno e a qualidade da Faculdade Teológica Bethesda. Black Friday Teológica. Black Friday Teológica. Aguarde. Black Friday. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br. Mandar um abraço para os meus alunos. O pastor Cícero está dizendo: Pastor César, sou aluno do Hebraico Avançado, preciso de alguns materiais para ajudar no estudo. Me indique algum. Cara, na CPAD tem um material de hebraico lá que eu não lembro o nome agora. Ele é em 2 volumes, ele é até barato, não é caro não. Procura lá, 2 volumes, caderno de exercícios de hebraico bíblico da editora CPAD, vai te ajudar. Vamos lá, tem bastante pessoas aqui participando. Deus castiga ou não? O Antônio, bom dia. Ele nos disciplina como qualquer pai que ama seu filho. A Eliana, sim, Deus não tem o culpado por inocente. A Ivete, creio que já não fez agora. Vamos de novo, creio que não. Já fez, agora estamos na graça. A colheita colhe o que planta. A Adriana, acredito que não, mas coisas erradas que vem a fazer, ele não nos livra da consequência, porque nós já temos o manual que é a Bíblia. Se fôssemos fiéis no cumprimento de sua palavra, nós não cometeríamos pecado. Alexandre, sim, ele repreende e castiga todos que ele ama. A Eunice, bom dia, paz do Senhor. Eu penso que não, somente pagamos o preço das nossas escolhas. O Cláudio, com certeza sim. Deus castiga os que ele ama. Estou lendo o livro de Ezequiel e fala exatamente isso. O Ricardo, ele diz o seguinte: paz, castiga os filhos para que sejam aperfeiçoados e castiga os maus por conta da maldade. O Samuel, bom dia, na minha opinião sim, óbvio, ele castigou o povo de Israel em vários momentos. O Daniel, castiga sim, tanto para correção em forma de juízo, como para o nosso aperfeiçoamento através de provações. O Hilton, Deus não castiga, colhemos o que plantamos. Deus prova nossos pensamentos. O Elias, acredito que Deus nos pune para nos corrigir nossas transgressões em desrespeito às suas vontades. Nohad, não sei se eu li certo seu nome, me perdoa se não for assim. De uma certa forma, nós colhemos aquilo que plantamos. Quando Adão e Eva pecou, Deus os puniu e até hoje sofremos as consequências. A Valdelícia, eu creio que não. A Marleide, bom dia, na minha opinião, Deus jamais castiga. O nosso sofrimento vem do pecado ou consequência de algo que a gente fez. Toda ação tem uma reação, boa ou ruim. Às vezes Deus permite para nós que nós cheguemos a Ele e tudo mais. Bom, primeiro bloco eu estava do lado do pastor Cruvinel, agora eu vou ficar do lado do pastor Luciano e apertar o pastor Cruvinel. Bora! É o seguinte: se Deus castigou o pastor Luciano por conta de um erro, um pecado, um desvio, uma falha, ou de caráter, de qualquer coisa, aí Deus foi lá e puniu. Por que no final vai ter juízo final, sendo que Deus já castigou todo mundo? Então, o castigo, nessa pergunta do debate... Sem gaguejar, meu irmão. Por que no final, se Deus já castiga... Ok, se Deus já castiga em vida, se o que você planta você colhe,
quer dizer que a sua ficha sempre está limpa. E quando você morre, não precisava ter inferno, que é o castigo final. Porque você já foi castigado, você já pagou a fatura. Então, por que no final tem juízo final e inferno? Bom, primeiro, a questão de salvação eterna, inferno, está relacionada com arrependimento, com a metanoia, com mudança radical de pensamento. O tema é se Deus nos castiga. E aí você vai receber tudo que você fez no meio do corpo. E aí eu vou respondendo. Bom, o texto, e aliás é o tema do debate, se Deus nos castiga pontualmente, e ele realmente castiga. Os textos mostram isso. O que você planta, Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente se fará. Os textos mostram que você pode ter atitudes que Deus pode ou não te castigar. Isso é uma questão que não tem a ver especificamente com salvação. Castigo eterno é uma coisa e o castigo pontual é outra, pastor César. Então, mas se o castigo pontual é porque você, sei lá, você mentiu e por causa do mentir teve um castigo pontual. Mas ainda assim o castigo pode não produzir arrependimento em você. Porque você pode receber o castigo e isso não pode também não produzir arrependimento. Porque, veja, você é castigado... Mas o castigo pagou a conta, Marão. Não, o castigo não paga a conta. O castigo traz juízo. A Bíblia não diz que o castigo pagou a conta. A Bíblia diz... Mas o juízo final não é para pagar a conta? Não, o juízo final... O texto não diz assim, ó, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, tal, foi lançado no lago de fogo. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, aí, não é pagar a conta? Peraí, mas aí é o texto fora do contexto. Pega 2:21 de Atos, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pega Romanos 10:9-10. Aí o senhor é que tá fugindo do assunto. Não tô fugindo do assunto. O que tem a ver Atos 2? Se você deixar, eu explico. Porque salvação eterna tem a ver com comprometimento. Você pode receber um juízo sobre a sua vida e não se converter por causa dele. Vamos pegar o caso de Paulo, Atos 9. Aquilo que ele ficar cego foi um juízo? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas o juízo, quando Deus manda o juízo, pastor, ele quer que a pessoa se converta? Peraí, pastor. Ele quer, mas a questão da conversão é pessoal. Ezequiel vai ter conversão lá no juízo final? Não vai ter. Não, ali não tem. Depois da morte não tem mais condições. Nós estudamos em soteriologia. Só para pontuar o texto de Paulo. Paulo não recebeu um juízo de ter ficado cego também? Sim ou não? Não. Atos 9. Como não? Atos 9. Não, ele ficou cego, mas quem falou onde está escrito que é um juízo? Qual é o texto? Isso é um juízo? Não, o senhor que está dizendo, não está no texto. Eu não estou dizendo, eu estou afirmando. Veja, você pega o texto de Atos 9. Paulo, a Bíblia diz assim, dura coisa para te recalcitrar. Ele levanta cego. É um juízo. É um juízo. Então, mas durou 3 dias. Então, mas tudo bem, mas aí a diferença é essa. Ele se arrepende, outros não. Porque o juízo não é condição sine qua non para arrependimento. Então, arrependimento mas se ele levou 3 dias para se arrepender, por que quando o Ananias chegou lá, já chamou ele de irmão, e antes que o Ananias chegasse lá, o Espírito Santo falou para ele, vai lá na casa de Paulo que ele está orando. Quem está afirmando que ele levou 3 dias para se arrepender? O irmão. Não. Peraí, se a cegueira dele é uma consequência, se a cegueira dele é um castigo, ela só vai sair quando ele se arrepender. Não necessariamente. A Bíblia não diz isso. Certo. Porque mesmo que, quando você pode se arrepender e ainda tem uma consequência na sua vida. Pastor Luciano, na sua vez. Deixa eu só fazer uma consideração. Por exemplo, você mata alguém, certo? Você mata alguém. E aqui eu estou fazendo só uma analogia. Aí você se arrepende, você está salvo? A salvação? Eterna? Claro. Claro que tá, mas pode ter uma consequência? Exatamente, uma consequência de um castigo, seja ele de Deus ou humano. Então a cegueira foi uma consequência, que durou 3 dias. A cegueira, com certeza, é um juízo de Deus. Tá aí. Pastor Luciano. Gaguejar não, irmão. Meu normal é assim mesmo. Certo, tá eu tô respondendo. Que não tem tempo ruim não, queridão. Pastor Luciano. Pastor, mas aí fica claro nesse texto que o senhor citou, que aí foi um ensinamento para Paulo. Foi um ensinamento. Ali, o que aconteceu com Paulo foi para ensinar. E é o que eu tenho colocado desde o começo do programa. Que aquilo que acontece com Paulo foi justamente para ensiná-lo. Teve um caráter, aquilo que eu citei de Tomás de Aquino, né? Tem o caráter de você ensinar, pedagógico. Então, rapaz, eu vou te falar, sofrimento... Tomás de Aquino tá me deixando... Eu queria que você citasse mais Bíblia e menos Tomás de Aquino, meu irmão. Não, mas foi justamente... Mas foi a colocação que ele fez. Oh, Deus. O cara é meu amigo, gente. Pastor, agora sofrimento aí... Eu tenho que mostrar. Não, vamos lá, pastor. O sofrimento aí teve justamente esse caráter de ensinar.
Novo Testamento é para ensinar, Mas, pastor, a minha defesa é o seguinte, ó, a pergunta foi interessante do pastor. O pastor o pastor César, ele pergunta: o castigo, então, já libera da culpa. Não é isso? Se você pagou? Não, mas não é isso. E nem a definição de castigo é essa. Porque o castigo é infligir a alguém algo por conta do que ele fez. Então você está cobrando. Não, você está cobrando a pessoa que ela fez. Peraí, mas nós estamos falando de juízo eterno. Foi a pergunta que você fez. Tem a ver com arrependimento. Porque a pessoa pode sofrer um castigo e não se arrepender. Por exemplo, você prende um camarada porque ele é um estuprador. Aí ele sai lá de sursi, nem sei se existe ainda sursi, esse negócio aí, sai lá de saidinha. Ou ele é liberado. De repente, você vê como o senhor é velho, né? Certo. Não, irmão, eu não sou velho, queridos, eu sou clássico. Certo. Entendeu? Porque o clássico custa mais caro. Mas, placa preta, pastor. Irmão, o pastor. Placa preta. Eu tô nesse negócio de debate. Mas agora né? eu vou. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi e concordo, mas o problema é que é o seguinte: quando Deus colocou o pessoal. Escuta, quando Deus mandou o pessoal do Reino do Sul no cativeiro babilônico, era para pagar a conta lá, que eles ficaram castigo. Na verdade era o flagelo. Vamos lá, isso não significa que todos eles se converteram e ficaram todos crentes, uma bênção. Exatamente. Mas eles pagaram a conta e voltaram para o país deles. Mesmo porque o senhor é aliancista ou dispensacionalista? Nenhum dos dois. O senhor é bíblico? Sou bíblico. Como eu? Sim. Então vamos lá. Essa analogia é muito interessante, porque veja bem, você recebe um castigo por aquilo que fez, mas você comparar o castigo com o castigo eterno são coisas estanques. O castigo eterno se dá por falta de arrependimento. Pastor, e arrependimento é coisa séria. Bom, a pergunta é, eu pergunto aqui... O pastor Luciano quer falar... Deixa eu falar só um pouquinho. Eu ia só falar de Ananias e Safira de novo, eu queria até hoje não explicou. A cota de Ananias e Safira já foi. Já foi. Ó, o castigo... Sem explicar. O castigo citado lá no Antigo Testamento, o povo pagava. O povo pagava no sentido de ir para o cativeiro, sofria lá, eles pagavam. Por isso que no Novo Testamento, quando a gente olha essa noção de castigo, ela é para ensinar. Aí eu pergunto, o que tem a ver o castigo do Antigo Testamento com salvação, ou qualquer outro castigo com salvação? O que tem a ver? O castigo do Antigo Testamento, era a pessoa pagava, literalmente, por aquilo que ela tinha feito. Mas o que tem a ver com salvação, pastor? Não tem a ver. Então aí que tá, é a pergunta que o pastor César fez. A questão é, Deus castiga invariavelmente no Antigo e no Novo Testamento. Herodes foi morto pelo poder de Deus, está escrito. Está escrito. Ananias e Safira foi morto pelo poder de Deus. Está escrito. Nós vemos no Antigo Testamento juízo sobre o Egito. Eu tenho que ir pro Tá escrito, gente. Por causa do horário. Então, vinheta de considerações finais, me perdoem. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor Luciano, uma alegria receber o senhor aqui. Suas considerações finais, eu montei um minuto. Pastor César, mais uma vez, obrigado pelo convite. Pastor Cruvinel, sempre uma honra sentar contigo para dialogar, debater algum assunto. E eu quero deixar uma reflexão para todos que estão ouvindo, que tire esse pensamento, esse sentimento de Deus estar me castigando. Você é amado por Deus. Se Deus está permitindo alguma coisa difícil na tua vida, é porque Ele está te ensinando. Não é noção de castigo. É aquilo que foi citado em João 9, para o cego de nascença, para que a glória de Deus seja manifestada. Pastor, que Deus abençoe mais uma vez. Maravilha. Posso Deus deixar abençoe. As redes sociais? Por favor. Rede social para falar comigo, Instagram, Facebook ou Twitter. Você me encontra Luciano Escala. Com E. Escala. Isso, Escala. Precisando de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação, pode contar comigo. Luciano Escala em todas as redes sociais e o bonito livro que eu agradeço aqui, As 4 Orações do livro de Jonas. Obrigado, querido. Obrigado, pastor. Pastor Cruvinel, suas considerações... Bom, eu creio num Deus que castiga porque Ele é bíblico. Eu, entre Tomás de Aquino e Bíblia, ou Agostinho e Bíblia, eu fico com a Bíblia. Pessoal, me segue aí no Instagram, @Roberto Cruvinel. E, pastor, eu tenho uma satisfação grande hoje. Posso falar aqui do meu lançamento? Manda. Olha, eu estou lançando um curso online de escatologia. Você quer estudar escatologia com o pastor Roberto Cruvinel? Escatologia das religiões, arrebatamento, grande tribulação, milênio, 70 semanas de Daniel, dispensacionalismo. Quer estudar com uma promoção aqui para o programa do meu amigo pastor César Cavalcante? É que o valor do curso é R$ 229,90. Imagina se fosse comprar de livro, dava mais de R$1.000, né? Verdade. Eu estou fazendo essa semana por R$ 169,90.
Quem se matricular vai ganhar o melhor curso que eu fiz, que é o curso do Espírito Santo em áudio. Pneumatologia. Pneumatologia, tudo, até como funciona cada dom. Curso de pneumatologia em áudio e o outro é o curso de escatologia. Em vídeo. Em Tudo vídeo. com certificado, os dois cursos com certificado. Compra um, ganha outro. Como é que faz para pedir? Olha, manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu te mando um link como funciona. 11 96766 5787. Vou repetir, slowly please. 11 967 66 5787. 6766-5787. 6766-5787. Falei certo? Você não apertou não, viu, Vaz? Falei errado? Não, falou sério, eu tô ainda no debate. Não, mas tem muito mais de onde veio esse. Manda aí lá. Fica tranquilo. Deu no almoço aqui a gente fala. Gente, semana que vem tem Black Friday. Vai preparando, vai orando, vai pensando aí qual é o curso que você gostaria, né? Aliás, me manda no direct do Instagram. Entra no meu Instagram, @César Cavalcante, e me manda no direct. Pastor, gostaria que na Black Friday rolasse a promoção para o curso tal. Porque eu quero trazer os cursos mais pedidos, os cursos mais tops que a FTB tem, tá certo? Me chama no direct do Instagram, @César Cavalcante. Meu nome é com SZ, né? SEZAR, César Cavalcante, beleza? Obrigado, pastor Cruvinel, obrigado, pastor Luciano, obrigado, Rafa, obrigado você, ouvinte. Deus abençoe todos vocês. Eu fico por aqui, mas eu volto às 14 horas com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android.